Uma das complicações do Covid-19 é a formação de trombos ou coágulos. E recentemente eu estudei atualizações importantes tanto na prevenção quanto no tratamento quando a gente fala em uso de anticoagulantes. Nós aqui já tínhamos falado há quase um ano e na época a gente foi taxado de louco, mas o tempo é senhor da razão. Então vamos começar falando sobre o que é anticoagulação e como usamos essa classe de medicação no cenário da Covid-19. São medicações dadas aos pacientes para evitar a formação ou para dissolver os coágulos que já estão formados. A gente precisa lembrar que coágulos em artérias cerebrais podem causar AVC isquêmico por falta de oxigenação no cérebro. Se eles acontecem no nosso coração, são responsáveis pelos infartos, se acontecem nos pulmões, são chamados de tromboses pulmonares, que por vezes provêm de coágulos das nossas pernas, em doença chamada de trombose venosa profunda. E o que a gente precisa saber também, entender, é que existem dois níveis básicos na dosagem dessas medicações, doses baixas e doses altas. Quando a gente fala em Covid, geralmente estávamos falando em doses baixas, também conhecidas como profiláticas, de modo a prevenir os coágulos. Agora, naquelas pessoas que já estavam apresentando quadros mais importantes, a gente precisava tratar. Então, vem as chamadas doses terapêuticas, doses plenas ou doses de tratamento. Ainda lá no começo, apesar da falta de evidência científica robusta, o bom senso sempre nos fez indicar pelo menos uma dose profilática naqueles com Covid que precisavam de internação. Mas a questão sempre foi, a dose profilática era o suficiente ou a gente precisava usar uma dose plena? Sim, e a gente estava falando, por exemplo, da enoxaparina, o conhecido Clexane ou Versa, e aí a dose profilática para uma pessoa com função renal normal seria de 40 mg via subcutânea uma vez ao dia. Na dose terapêutica já seria diferente, 1 mg por quilo por via subcutânea 2 vezes ao dia. Muito diferente, não é? E uma outra questão pendente era se a gente deveria somente usar naqueles pacientes de UTI críticos, né? Ou naqueles hospitalizados, porém não críticos, ou naqueles que estavam sendo tratados em casa de forma leve. E o que a gente aprendeu ao longo do tratamento da Covid é que ela precisa ser entendida e tratada por fases. O que funciona numa fase pode não funcionar em outra. Eu sempre falo sobre isso e ainda existe médico prescrevendo corticoide, tipo Predicin, em fase inicial da doença. Nós sabemos que corticoides são drogas para uma fase mais avançada da doença em caso de má oxigenação. Antes disso, ele atrapalha, baixando a imunidade. Então, receitas de bolo que ainda estão sendo dadas correm o risco de causarem mais danos do que ajudar. E com relação aos anticoagulantes, temos que, como em qualquer paciente, levar em consideração o seu estado geral e o chamado risco-benefício para o uso dessas medicações. Porque nós médicos sabemos que anticoagulantes podem causar hemorragias. Mesmo um simples AS pode levar a hemorragias digestivas que eu vejo no consultório aqui todos os dias. Então a gente precisava de um trabalho científico robusto para termos segurança na hora de indicar essas medicações. As primeiras publicações indicavam já em setembro de 2020 que em doses terapêuticas, ou seja, alta, a enoxaparina melhorava bastante a ventilação dos pacientes com um caso de Covid grave. Preste atenção nesse grave aí. Só que esse trabalho envolvia somente 20 pacientes, ou seja, um trabalho de qualidade, porém com um número de participantes que a gente chama de N muito pequeno. Agora, com o passar dos meses, podemos contar com um trabalho muito bem desenhado, reunindo 5 continentes e 300 hospitais. Vou repetir, 300 hospitais, e um deles com mais de 10 mil pacientes. Esse trabalho foi enfático em concluir que altas doses de anticoagulantes em pacientes críticos não foram benéficos no tratamento. E é claro que foram notícias chocantes porque contradiziam aquele primeiro trabalho de setembro, que havia concluído que era bom, né? Mas vamos relembrar que aquele trabalho só envolvia 20 pacientes. Então, assim, a trombose sempre foi uma enorme preocupação porque a gente sabia desde o início que o Covid tinha esse potencial trombogênico, causando mortes por infartos, por AVCs ou mesmo trombose em braços e pernas, mesmo nos pacientes que já haviam melhorado o quadro respiratório e já estavam em casa de alta hospitalar. São casos que nós vemos quase todos os dias e são milhares também de autópsias que nos deram essas respostas, somada às alterações nos exames de sangue dos nossos pacientes.
Bom, após a publicação, a Sociedade Americana de Hematologia mudou as suas recomendações e então realmente desaconselharam o uso de doses altas terapêuticas nos casos graves de UTI, né, por Covid-19, e aí entra o porém, a não ser que o paciente tenha uma outra indicação, como por exemplo uma história prévia de trombose antes da Covid-19. Agora, já em 2021, uma nova publicação do dia 22 de janeiro mostra que, e eu vou falar devagar, naqueles pacientes hospitalizados, mas que não estão em UTI, ou seja, não críticos, existe benefício sim, e muito, em usar doses terapêuticas com anticoagulantes, doses altas. É aquele típico caso do paciente que está internado com uma saturação mais baixa, às vezes usando só a cânula de A2, né, necessitando do aporte de A2, porém que não está em mau estado geral. Repetindo, em casos moderados, o uso de anticoagulantes mudam o curso da história, diminuindo a chance do paciente entrar no respirador e também de morrer por conta da doença. Esses resultados foram obtidos em um estudo onde 1.000 pacientes internados de forma moderada da doença foram amplamente estudados. Então, são resultados complementares àquele outro trabalho dos 5 continentes. Em casos graves, não devemos usar doses altas, porém, nos casos moderados, devemos usar em doses altas sim. Esses estudos mencionados, os anticoagulantes, foram sempre a enoxaparina ou a heparina. Mas e aí, nos casos leves, o que a gente pode fazer? Uma outra pergunta, devemos tratar por quanto tempo esses pacientes moderados, que a gente já falou aqui, 1 mês, 2 meses, 3 meses? Bom, enquanto a gente não possui essa resposta de forma científica, eu afirmo que cada médico deve avaliar caso a caso, então sempre vale o bom senso de um bom profissional. Cada um de nós é único. Precisamos compartilhar esses vídeos para que a comunidade de saúde possa ter acesso a essas informações e, portanto, tratar da maneira mais eficaz a nossa população que está morrendo de forma dramática, números cada vez mais assustadores. Ainda não temos informações sérias sobre o uso de AS ou de outros anticoagulantes orais como a Apixaban, que é o nosso Eliquis, mas estudos estão sendo realizados nesse sentido. Por hora, eu peço mais uma vez para que vocês não se automediquem. Apenas use as informações desse vídeo para questionar quesitos nos quais vocês são ótimos. Um grande beijo e até o próximo vídeo.